Muito bem, alunos. Então vamos agora para a parte 2 dessa aula. Agora vamos conhecer um pouquinho mais a fundo aquelas questões que eu tratei na parte 1, foi um pouco mais rápido aquela. Agora nós vamos ter uma profundidade um pouquinho maior, porque vamos tratar da norma ABNT, a NBR 14565, que é a que determina toda a normativa para cabeamento estruturado. Como objetivo dessa parte aqui, então, esperamos que você possa compreender a importância da utilização de normas no cabeamento estruturado, relacionar os símbolos que são utilizados pela norma 14565. Não se preocupem muito com os símbolos, vocês têm eles aí no material impresso, para que vocês possam consultar sempre que necessário. Conhecer as principais padronizações que são utilizadas por esta norma, a 14565. Bom, a norma 14565 é uma norma, vamos dizer que é recente, né? Apesar de ter sido feita aí há 13 anos atrás, né, em 2000, válida a partir do dia 38 de 8 de 2000. Antes disso, nós usávamos um padrão americano, que é o padrão ANSI. Ainda encontramos algumas obras ainda com o padrão americano, mas a partir dessa data, nós estamos usando a norma brasileira, da ABNT. Aqui é a descrição daqueles subsistemas de cabeamento que nós vimos na parte 1, né, a área de trabalho, a rede secundária, a rede primária, o armário de telecom, né, o rack, a sala de equipamentos, a sala de entrada, né, o entrance facilities, ou as instalações de entrada, e uma outra aqui que entrou na norma, né, já que nós tínhamos visto apenas 6 elementos de subsistemas, entra aqui na norma também o cabo que interliga quando eu tenho dois prédios, é chamado de cabo de interligação externo. Mas para subsistema de cabeamento estruturado, a gente considera somente essas 6 primeiras. Tá? Essa outra aqui nem sempre existe, portanto, essa interligação seria uma interligação obrigatória. Então aqui no desenho ele está só mostrando, né, onde essas partes se aplicam quando eu tenho vários andares de um prédio. Né? Aqui a sala de equipamentos, os AT são os armários de telecomunicação. Aqui o item 1 aqui em cima mostrando os pontos de telecomunicação, que seriam a área de trabalho, conforme nós vimos na aula anterior. Bom, aqui são os tipos de cabo e quais são as distâncias que podem ser empregadas. Né? Então nós temos aqui para o cabo secundário, lembrando que o cabo secundário é aquele que liga a área de trabalho, onde eu tenho a tomadinha ou ponto, até o armário de telecomunicações ou rack. Então, lá no rack eu tenho os cabos de manobra, né, representados aqui por L2 e L3, e aqui eu tenho o ponto. Esse triângulo aqui, olha, representa o ponto de telecomunicações. No desenho, nós vamos ver numa tabela mais para frente, que ao invés de eu ficar desenhando aquele quadradinho que representa o ponto RJ45, eu ponho um triângulozinho fechado assim. Então, imagine que você tem um computador aqui na área de trabalho. Esse computador, para ser ligado até o ponto, ele precisa de um cabo. Esse cabo, ele é o cabo que está representado aqui por L1. Lá no switch, também na ligação com o switch, eu vou ter um cabo para fazer essa interligação com o switch, representado aqui pelas conexões L2 e L3. Isso aqui, o L2, quando eu tenho mais de um meio de interconexão lá dentro do rack. Né? Nós chamamos isso de patch panel. Eu vou mostrar mais à frente também o que é um patch panel. Bom, essa ligação aqui no secundário tem no máximo 90 metros. Com mais esse L1, L2, L3, que são mais 10 metros para eles, nós temos 100 metros no máximo de ligação para um cabo par trançado numa rede estruturada. Essa representação aqui é a representação que identifica um ponto na rede. Né? Como é que eu vou fazer a identificação das tomadas na rede? Então vamos pegar pelo exemplo que é mais fácil de vocês entenderem. Bom, lá no meu desenho nós vamos ver uma planta, né, para trabalhar com esses desenhos. E tem um exemplo bem completo aí no final, né, vocês vão poder aplicar tudo que eu for falando até agora, vocês vão aplicar um desenho aí no final. Para cada trecho, né, de uma obra, imagine que você tem uma obra aí com, sei lá, 100, 200 pontos. Então esses pontos vão ora para a direita, ora para a esquerda, às vezes vão para o andar superior, andar inferior, enfim. Cada vez que eu vou mudar de andar ou mudar de direção, eu preciso identificar quantos cabos estão passando naquele elemento condutor. Então eu indico assim, olha, por exemplo, aqui no exemplo está dizendo, são 6 cabos. O CSU, aqui do meu desenho, o C vem
né? Então aqui, o 6 vem dessa quantidade de cabos. Aqui já estou pegando pelo exemplo que é mais fácil de entender do que essa identificação simbólica aqui. O C vem de cabo, então o cabo está aqui. O S é representação de secundário. Então, se ele fosse primário, era CP. Se fosse um cabo de interligação, era CI. Se fosse um cabo secundário, como é o cabo secundário aqui no exemplo, é um S. Então, CS. Aqui no final eu tenho o U. O U vem de UTP, que é o cabo de par trançado não blindado. E aqui na frente é a quantidade de pares, que são 4 pares. Então, é CSU de quantidade de pares, 4 pares. Se fosse fibras, eu também indicaria quantas fibras ele estariam passando por aquele condutor. Aqui embaixo, eu identifico qual é o andar, qual é o pavimento. Né? Imagine que eu tenho mais de um andar no prédio. Então, olha só. Aqui embaixo, na indicação do meu exemplo, 15º andar. E aqui a indicação de quais pontos daqueles 6, qual é a numeração deles. É o ponto de 001 até 006. Então, essa aqui é uma representação simbólica que vale para qualquer tipo de ponto, para qualquer tipo de nomenclatura que eu queira dar nos meus pontos. E aqui um exemplo para que vocês possam entender. Então aqui novamente no exemplo são 6 cabos de par trançado, cabos secundários, UTP de 4 pares. Eles estão no 15º andar e vão do ponto 1 até o ponto de número 6. Bom, aqui pela norma nós temos outras identificações. Existem muitas identificações, eu vou me concentrar só naquelas que vão ser importantes, para que vocês façam um projeto aí no final. Bom, um ponto de telecomunicações. Um ponto de telecomunicações ele é representado pela letra PT, seguida do pavimento, né, o andar onde aquele ponto se encontra, e em 3 dígitos eu mostro qual é a numeração daquele ponto. Por exemplo, PT 02056. É um ponto que está no 2º andar, no 2º pavimento, e é o ponto de número 56. Na extremidade, né, essa identificação ela fica na parte externa, na tomadinha, no outlet, onde qualquer pessoa que estiver passando por ali vai identificar aquele ponto. Mas se eu abrir aquela tomada, desparafusar ela e olhar no cabo, o cabo também tem uma identificação. A identificação do cabo ela é marcada por isso. Por C, o W vai representar aqui se ele é primário, secundário de interligação, e o Y pelo tipo de cabo, se ele é o par trançado de blindado ou não blindado, ou se ele é uma fibra ótica. Aqui no exemplo, CSU 02056, o mesmo exemplo anterior. Essa aqui é a parte externa e essa aqui é a parte que está colocada no cabo, no próprio cabo. Então, CSU 02056 significa que é um cabo cujo o ponto é o número 56 e ele está localizado no 2º piso. Ele é um cabo secundário UTP. Bom, essas nomenclaturas e esses exemplos, eles vão aparecer para vocês aí na tabelinha, tem mais coisas para vocês podem ver no material impresso. Vamos ver aqui no exemplo que é mais fácil de identificar o que eu estava dizendo. Aqui à esquerda vocês têm o switch, né, onde vai acontecer a interligação do ponto, o armário de telecomunicações, e aqui a identificação que é feita, ora no cabo, ora na parte externa, na tomadinha. O que significa este exemplo aqui? Ó? Nós temos o ponto 02003, significa que é um ponto que está localizado no 2º andar, no 2º pavimento, e é o ponto de número 3. No cabo, ele é impresso e colocado aqui, colado no cabo, essa representação, CSU 02003, que significa que é um cabo S de secundário, U de UTP, está no pavimento de número 2 e é o ponto de número 3. Aqui, vocês vão pegar lá no material impresso para dar uma olhada mais a fundo, é a representação de desenho. A gente não desenha uma bolinha, um quadradinho, uma estrelinha para representar o ponto. A ABNT ela padronizou. Por exemplo, quando eu tenho um triângulo todo fechado, dessa forma, ele é uma caixa de passagem, o tamanho da caixa de passagem, com um único ponto com conector de 8 vias, que está a 1,5 m do piso. Então, eu tenho a representação exata do que eu posso utilizar nos desenhos. É claro que esses mesmos desenhos, essa mesma representação, ela pode variar. Aqui está dizendo que está 1,5 m do piso, mas no seu projeto, se você precisar usar a 30 centímetros do piso ou 80 centímetros, basta colocar isso na legenda do projeto. A legenda vai identificar a que altura vai ser colocado. Mas sempre que eu represento
um caminho, um triângulo fechado. Seja ele todo pintado ou como esse aqui não pintado, significa que eu tenho um único ponto. Quando ele está partido ao meio, significa que eu tenho 2 pontos. Ou mais, também eu posso representar 4 pontos, desde que eu coloque isso na legenda. Aqui, esse aqui é um ponto, né, vamos falar desse aqui também, é um ponto que está no piso. Esses aqui são pontos que são colocados na parede, como aquelas tomadas que você tem na sua casa, tomada mesmo, comum, que ficam na parede. E essa daqui no piso. Eu vou ter algumas situações da minha obra que eu tenho piso falso, e aí por baixo do piso eu vou colocar essa tomadinha no chão, né, ao invés de estar na parede. Aqui à direita eu tenho as representações na planta dos tipos de condutores que eu vou colocar o meu cabo. Então eu tenho lá, por exemplo, o cabo par trançado. Mas esse cabo par trançado ele não vai solto pela parede. Ou ele vai passar por uma tubulação que é um conduíte, ou ele vai passar por uma eletrocalha, ele pode passar por uma canaleta. Né? Quem conhece aquelas canaletas de plástico aí que são muito usadas para dar um acabamento, às vezes na casa que você quer passar um fio de telefone, enfim, para não ficar solto pela parede, você coloca uma canaleta. Bom, existem diversos tipos de sistemas de distribuição. Nós chamamos esses eletrocárias, canaletas, de sistemas de distribuição. E a representação delas no desenho está mostrada aqui também nessa tabela. Quando eu tenho, por exemplo, 2 traços contínuos, eu tenho um duto que é passado pelo piso. Quando eu tenho esse símbolo aqui que parece uma escadinha, eu tenho uma eletrocalha, né, já é metálica, que é aparente. A diferença dela para o conduíte, né, para aquele conduíte de parede, é que essa daqui ela é metálica. Aqui, quando ela vem pintadinha, é porque ela está no forro. Quando ela vem tracejada, é uma eletrocalha que está debaixo do piso, no piso elevado. Quando eu tenho traço 2 pontos, é uma canaleta. Quando eu tenho traço ponto, é uma tubulação que passa pelo piso elevado. Enfim, essa tabela não precisa ser decorada, vocês vão poder consultar sempre que necessário. E vai ser importante para fazer a leitura do desenho na planta. Né? Bom, eu preciso ver na planta qual é o tipo de material que está sendo utilizado para a passagem dos cabos. Aqui exemplos. Aqui é uma parede, numa parede de canto, essa representação simples aqui de uma parede de canto, onde eu tenho o armário de telecomunicações aqui no canto e aqui uma eletrocalha, né, aquele desenho de uma escadinha, né, uma eletrocalha que é colocada na parede, no rodapé da parede. E aqui os pontos. Esses aqui são pontos duplos, estão vendo que eles estão cortados aqui ao meio, e esses dois aqui são pontos simples. Aqui uma outra representação, um outro exemplo, onde eu tenho a eletrocalha aqui, uma outra eletrocalha passando pelo forro, agora quando ela está pintadinha assim, é porque ela está passando pelo forro. Esses círculos aqui significa que a eletrocalha teve que subir até o forro, e aqui ela teve que descer até o rodapé para poder colocar o ponto. Né? Enfim, eu não colocaria ponto aqui no forro, obviamente, os pontos estão aqui na parede, mas eu teria que indicar na legenda qual é a altura que isso aqui vai ficar fixo na parede, se são 30 centímetros, se são 1,5 m. Aqui uma representação de um ponto que está no piso, né, aquela representação que eu tinha comentado. Aqui uma outra representação, só que agora de uma caixa de passagem externa. Observem que aqui ela está fora da parede. É como se nós tivéssemos aquele entrance facilities que eu falei para vocês, aquela caixa que vai receber os cabos que vêm externos da rede. É uma caixa, né, de passagem, às vezes se tiver no piso, às vezes ela é de cimento, ou ela pode ser metálica, instalada na parede mesmo. Normalmente é uma caixinha de cimento, tem uma tampinha, uma tampa metálica só para proteger, parafusada. Aqui a mesma situação que o anterior, não vou me repetir, né? O mesmo desenho, só entrou aqui diferente essa caixinha de passagem externa. Mais um exemplo, agora de aplicação quando eu não uso eletrocalhas, quando eu uso conduítes. Isso é muito usado para ligações elétricas, né? Nas tomadas de casa, se você puder descascar a parede, se você puder visitar uma obra aí, onde está construindo a parte elétrica, a gente vê aquelas tubulações, parece uma mangueira que passa na parede. Então a representação de ligação, quando eu uso esses conduítes, né, é uma representação meio que em curva, assim, significa que essa daqui está passando pelo piso e essas outras estão passando pela parede. Aqui agora uma representação de canaletas.
Ao invés de eu estar usando a eletrocar, eu estou usando uma canaleta. A canaleta é de plástico, né, tem material de PVC. Só uma mudança aí para o estilo aí de representação, o desenho é o mesmo. E aqui um exemplo final. Neste exemplo, nós temos aquelas distribuições de pontos, como eu tinha mostrado. Então aqui eu tenho uma parede, né, igual aquela eu tinha mostrado, aqui é como se fosse uma sala. Aqui, na parte esquerda, onde começa o projeto, eu tenho 99 pontos, cabos secundários de 4 pares, que estão no segundo pavimento, e os pontos vão de 3 até o ponto de número 101. Estão passando por aqui. Desceram pelo forro. Logo aqui, na entrada da sala, passando para essa parte aqui à direita, eu tenho 15. 15 vieram para cá. E os outros 84, para dar os 99, vieram para essa parte aqui de baixo. Então, esses 15, eu tenho 15 cabos secundários do TP de 4 pares, que estão no segundo pavimento e vão dos pontos 3 a 16 e também o ponto 101. Então, se eu olhar para esse lado direito, eu vou localizar esses pontos. Olha aqui o ponto 3, PT02003, então esse triângulo partido ao meio significa que eu tenho 2 pontos. Então, o PT02003 é um ponto de número 3, que está no segundo pavimento, aqui o ponto de número 4 no segundo pavimento. Então, esses pontos aqui marcados de 3 a 16 tem que estar aqui à direita. Alguns deles vão descer aqui para o próximo pavimento, né? Estão marcados aqui nessa tabelinha. Tem um aqui indicado que é um ponto que está no piso, é o ponto de número 5 e o ponto de número 6. O ponto 15 e 16 está nessa parede. Enfim, os pontos aqui à direita vão de 3 a 16. E aqui na parte de baixo, eu tenho os 84 pontos. Quando eu fiz esses 2 pontos aqui, o ponto 17 e 18, logo à direita deles sobraram 82 pontos. E assim por diante eu vou fazendo essa representação no meu desenho. Essa representação tem que ser feita e eu vou colocar um vídeo para vocês depois mostrando como é que se faz um projeto completo. Haja visto que vocês vão ter que fazer um exercício e no final da disciplina, parte da prova vai ser a realização de um projeto como este que nós estamos mostrando aqui no pequeno exemplo. Bom, tenham todos uma boa semana, tem muito material aí para estudar. Tem que olhar aí os materiais complementares, porque senão vamos dizer na linguagem de vocês aí, senão o bicho pega. Vamos lá, vamos estudar e contem comigo para o que precisarem. A todos uma boa semana.